Mas a Polícia Federal sempre teve bons policiais de levantamento. Aquele policial que não tem, né? Você olha para ele assim, esse cara é polícia? Né? Não. É não, mas é dos bons. É. Esse é dos bons. Então, a equipe do Maranhão, muito boa, e o levantamento continuava. E aí não conseguimos identificar o local deles, né? A gente não quer o confronto, a Polícia Federal não quer o confronto. Aliás, o policial não quer o confronto, ele quer, né, retirar aquele cidadão de circulação e levar para a justiça. Mas, infelizmente, não foi o caso. Então, tínhamos pessoas observando na frente da região que estava a possibilidade que ocorreria o assalto. E aí sim começou. Deu start, né? Deu start, nós estávamos um pouco afastados, dividimos todo o nosso pessoal em 3 equipes e iniciou o assalto. Esse assalto, ele tem uma peculiaridade que ele teve assim um acompanhamento muito grande da população local, muita gente filmando, né? Então você tem muitos dados, muitas informações dessa situação. Quando a gente fala em troca de tiro, você pensa, coisa rápida, troca de tiro. Essa não. Essa durou uns quase 15 minutos, né? Então foi um negócio intenso e filmado. Várias pessoas filmando. Então, quando começou o assalto, essas quadrilhas fazem logo aquela corrente humana, Sim. colocam pessoas ali na frente do banco enquanto eles estão praticando, de forma para amedrontar mesmo, né? Tiro para cima, etc. Causar o terror, né? Causar o Total. terror. E aí nós chegamos, né? Chegamos pelos flancos, colocamos uma equipe de cada flanco. Vale ressaltar que a equipe, nós tínhamos o comando do Zé Barbosa, espetacular, sem a participação dele ali, o resultado poderia ser diferente, a voz de comando que ele tinha. E aí chegamos pelos flancos, uma equipe à direita, uma equipe à esquerda e uma equipe central, né? Quando eles foram surpreendidos com a nossa presença, intensificou aquele cordão, foi dado o comando, porque o objetivo era prendê-los. Foi dado o comando, foi anunciado, no caso do Zé Barbosa, anunciava, falava bem claro, Polícia Federal, larga as armas, nesse contexto, e o que a gente recebia de volta era chumbo. Sim. Nada mais na defesa nossa e daquelas pessoas que estavam ali, iniciou um confronto, né? E esse confronto, com o apoio do nosso pessoal que estava no centro também, conseguimos, um a um, neutralizar aquelas ameaças. Neutralizar aquelas ameaças, porque eles estavam realmente dispostos a não serem presos, né? Tentaram sair do local com o veículo, com um disparo no motor, inutilizando aquele veículo, não saiu, porque a gente não queria que aquela crise fosse para outro lugar. Sim. Até porque nessa altura já tinha um ambiente mais controlado, né? Sim, uma das doutrinas com relação ao gerenciamento de crise é que às vezes a gente não é interessante você transferir a crise, que a crise fique naquele local. E Sim. assim permaneceu. Então esse confronto perdurou, um a um a gente conseguiu neutralizar, né? Até que os reféns conseguiram sair um a um ali. Ah, outro deles ficou dentro do carro, ficou aquele enxame de pessoas ali atrás do veículo, né? Misturado com refém, aquela complicação. A comunicação de rádio fez a diferença, em que uma equipe foi falando para a outra como é que estava a situação, quem tinha o visual melhor, foi fundamental. Eles atirando, nossos tiros, todos os tiros responsáveis, obviamente, né? Eu mesmo lembro, na época, dei 8 disparos, mas assim, disparos conscientes. E eles atirando a esmo, as filmagens deixam bem claro com o quanto eles estavam dispostos a não serem presos. Final, 6 foram baleados e vieram a óbito no próprio local. Um acabou depois falecendo no hospital. O fato negativo dessa operação foi que o vigilante do banco acabou sendo executado, né? E uma funcionária do banco também acabou levando um disparo na perna e também saiu ferida. Populares ao redor acabaram sendo feridos, acredito que 3. Então foi um confronto muito intenso naquele momento. 15 minutos, tiro, verbalização, comando, reação deles. A coisa não parava. Todas as equipes bem posicionadas. E a coisa foi se acalmando, a reação diminuindo, se acalmando. Aproximamos com as equipes. E aí prestamos socorro a todos aqueles que precisavam, né? Enfim, mas aí 3 aparentemente tinham fugido, né? Um ficou dentro do carro. Eu lembro muito bem, eu estava a 30 metros do carro, eu olhando pro carro e eu vi uma mãozinha fazendo assim, né? E eu ficava na dúvida, né, tentando confirmação via rádio de quem era aquela mão, se era um refém, se era ele e tal. Na certeza, a gente não sabia, né? Tratava-se de um dos que foi preso.
dentro do carro. Não levou. Isso que eu ia falar, pela posição da mão, parecia estar algemado. Não, ele queria se render. Eu imaginei na minha Porque na concepção. comunikação dele que ele estava Exatamente, para de atirar que eu algemado. quero me render. É. Né? Então, não tínhamos por que atirar naquele cidadão que estava ali. Mas foram muitos disparos. E assim, eu digo que por milagre ele não ter levado nenhum. Né? Então ele saiu ileso. Outro conseguiu ingressar ali no armazém, foi preso depois. E aí estávamos na dúvida quanto ao banco, se algum deles tinha entrado no banco. Né? E aí, aquela situação de patrulha urbana, de confronto, dentro do ambiente urbano, ele mudou, e sob o comando de Barbosa, nós ingressamos no banco como se fosse agora uma equipe de entrada, uma entrada de edificações, uma entrada num ambiente restrito. E entramos nesse ambiente, gazamos o ambiente, mas só tinham reféns, nada mais. Todos eles saíram, incomodados com aquele gás, mas não tinha. Saldo da história, no final, 6 foram baleados no local mortos, um morreu depois, 2 foram presos e um fugiu. Um vigilante, infelizmente, veio a falecer, foi executado, e 4 ou 5 populares ali, mais a gerente, foram baleados.